antes de eu começar, eu quero confessar uma coisa para vocês. Você sabe por que eu faço exposição doutrinária? Porque eu queria ser cantora. Mas se vocês perceberem o tom da minha voz, vocês já vão, né, fazer a análise que eu não tenho condições de ser cantora. Então, né, é uma substituição, isso é uma sublimação, né? Então, achei uma saída para ficar aqui, eu de dona do microfone. Porque se eu viesse para Parnaíba para cantar, eu tenho certeza que eu não voltaria pela terceira vez. Eu só estou voltando pela terceira vez porque eu não venho para cá para cantar, gente. Tá bem? Então, boa noite, fraterno. Já dá para dizer boa noite a todos vocês. É sempre com muita alegria que eu retorno a essa cidade. E eu não canso de dizer o carinho que eu tenho dessa comunidade espírita daqui de Parnaíba, né? Extensivo a todos, né? Não só a família da Simone, e como a todos os outros que também já vão fazendo parte dessa família, né? Que a gente sabe que é a nossa família espiritual. Certamente, nós não estamos juntos por acaso, não nos encontramos tão seguidamente, né, por acaso. Os nossos objetivos são certamente o ideal espírita. Então, assim, ó, é bem difícil falar sobre um tema como esse do suicídio. Mas ontem nós fizemos a exposição, então nós ficamos naquela proposta, então, realmente expositiva. Mas hoje não, a gente vai fazer, é um bate-papo, a gente vai conversar. Eu vou seguir, né, o conteúdo que eu tenho aqui, tem algumas coisas que são técnicas que eu preciso estar passando, né, mas a gente vai ir conversando no meio do caminho. Eu só não vou abrir muito no meio expositivo para as perguntas, para a gente não se estender. Mas eu peço, por favor, no momento que vocês escutarem alguma coisa e ficarem com dúvida, já anotem, porque depois a gente vai esclarecer um pouquinho mais, né, o conteúdo e tirar as dúvidas do grupo, se assim houver. Tá? Então, assim, ó, o que nós temos assim, para falar a respeito, então, de suicídio? Olha, eu fiz uma coisa bem ruim aqui para mim, né? Deixei aqui embaixo e eu não vou conseguir ler, gente. Tá? Vou ler lá no painel, então. Tá? As estatísticas do suicídio. Ontem nós dissemos, né, que a cada 4 segundos, então, um indivíduo então se mata. E aqui nós temos alguns dados que eu vou reforçar que eles não estão atualizados, esses dados, né? Esses números já modificaram, porque eles modificam muito rapidamente. Então, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, no Brasil, as taxas de suicídio são de 4,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Né? Então, a cada 35 segundos, uma pessoa morre de suicídio em todo o mundo. E no Brasil, diariamente, uma pessoa a cada hora provoca suicídio. Tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Japão, há um suicídio a cada 15 minutos. Em 2008, a média foi de 4,8 a cada 100 mil pessoas. Tá? Então, assim, ó, o que a gente vê? A gente precisa ter esses dados para que a gente tenha clareza que, por mais que a gente tenha algum tabu, algum tipo de preconceito de estar falando do suicídio, a gente precisa falar a respeito do suicídio justamente para esclarecer. Tá? Se a gente for ver na história, no passado, né, as pessoas que se suicidavam, inclusive, elas não poderiam ser enterradas nos cemitérios. Elas eram enterradas em outro local, e não podia ser divulgado que aquela pessoa se suicidasse. Ela sofria um preconceito da sociedade. A família depois era excluída daquele contexto em decorrência de ter um familiar suicida. Então a gente vai vendo que o suicídio, né, ele nunca foi falado, nunca foi esclarecido. Mas o principal que a gente tem de tudo isso, né, é nós entendermos que esses suicídios, 90%, eles poderiam ter sido evitados. Por quê? Porque eles estão caracterizados dentro dos transtornos mentais, das doenças mentais. Então, se nós observarmos os tipos de doença mental, a gente vai ver que é em decorrência desses diagnósticos que muitas pessoas se suicidaram. Elas estavam doentes e não receberam o tratamento adequado. E quando nós dizemos não receber o tratamento adequado, nós
nós não estamos dizendo que é de responsabilidade de ninguém. Nós estamos dizendo que a pessoa estava doente, talvez não tenha se dado conta, ou não tenha conseguido buscar ajuda, e ela, então, né, cometeu o autoextermínio. Então, a existência de um transtorno mental é considerada um forte fator de risco para o suicídio. Uma revisão de 31 artigos científicos publicados entre 59 e 2000 engloba 15.629 suicídios na população geral, demonstrou que mais de 90% dos casos caberiam o diagnóstico de transtorno mental na época do ato fatal. Então, ou seja, né, esses 90% dos suicídios eles poderiam não ter acontecido. E quando a gente escuta isso, dá, às vezes, assim, um certo desalento né, em relação às pessoas que a gente conhece e sabe que cometeram suicídio. Então, quer dizer que essa pessoa poderia não ter morrido? Poderia. Se ela tivesse buscado ajuda, ela poderia não ter se suicidado. E a gente tem que olhar um outro dado também, que são as doenças associadas, né? A gente chama de comorbidades. E quais seriam elas? O primeiro é o transtorno de humor, né? Então, 30,2% das pessoas elas têm o transtorno de humor. O que seria esse transtorno de humor, né? Chamado também de bipolaridade. É aquela pessoa que ela passa um período muito, muito triste, o meu mundo caiu, e aí, de uma hora para outra, tudo está bem, ela está muito feliz, ela pode tudo. Então, há uma mudança de humor, ela vai de um extremo ao outro. Tá? Associado a isso, pode ter uma outra, por exemplo, ela pode também ser alcoolista, ela também pode ser usuário, né, de entorpecentes. Tá? Transtornos de uso de substâncias de álcool, já estamos dizendo, a esquizofrenia também, tá? Os transtornos de personalidade, os transtornos mentais orgânicos, e ali tem as porcentagens de cada um deles. Transtornos de ansiedade, outros transtornos psicóticos, transtornos de ajustamento, e todos os demais diagnósticos. Mas o que a gente mais encontra é o transtorno de humor. Tá? A gente tem um número bem significativo de pessoas, então, portadoras de transtorno de humor. Em torno de 10% de pessoas têm transtorno de humor. Tá? Então, quando a gente se dá conta desses dados, e a gente não tem que se preocupar com isso, isso é só informativo. Tá? Então, vamos falar da depressão. Né, a depressão. E como é que você consegue perceber a depressão? Porque aí nós estamos falando não de um grupo de saúde, nós estamos falando de um grupo no centro espírita. Como é que a gente consegue, então, perceber, né, que uma pessoa está em depressão? Né, são por essas características. Ela começa a modificar o comportamento. Tá? Não é uma tristeza passageira, né? Gente, é muito importante a gente saber a diferença de tristeza e angústia. Tristeza, você tem um objeto. Eu estou triste porque a minha mãe faleceu. Tá? Angústia não. Ah, eu estou com um aperto no peito, eu estou com uma coisa aqui que eu não sei bem o que é. A pessoa não consegue caracterizar a angústia, mas a tristeza ela consegue caracterizar. Então, é importante a gente conseguir fazer essa distinção, porque às vezes até os filhos chegam, ai mãe, eu estou com um aperto no peito, eu estou com uma angústia. E é a hora de você acolher, é a hora de você chegar, né, perto do seu filho e dizer, então, sente aqui, né? Mamãe vai fazer uma prece para você, né? Ou então tem um outro remédio que é muito mais poderoso. A mãe vai dar um beijo que passa, né? Beijo de mãe passa as coisas, não é verdade? Né? E é curativo o beijo de mãe, tá? Então, ou seja, o que ele quer? Ele está querendo acolhimento, ele está querendo cuidado, ele está querendo reconhecimento. E neste momento que você traz o filho para junto de você, você está atendendo uma necessidade dele que às vezes é uma necessidade de ser reconhecido, até mesmo de afeto. Tá? Então, vamos lá. Ausência ou diminuição de prazer. Você convida a pessoa para fazer uma atividade. Ah, vamos passar a tarde hoje lá na casa espírita. Ah, eu não estou com vontade. Mas aquela pessoa sempre estava com vontade de ir a tudo. Mas ela não começa a não ter vontade, ela não tem prazer e alegria de nada. Está todo mundo conversando, todo mundo alegre, todo mundo rindo, e a pessoa está lá séria. Você fica até constrangida, às vezes, quando a pessoa fica muito séria, que parece que
você está dizendo alguma bobagem, mas ela está, realmente o humor dela modificou, né? Desânimo, tá? Então a pessoa fica muito desanimada, ela não tem mais o mesmo pique, tudo é muito cansativo para ela. Diminuição da energia, porque aí o desânimo já está enquadrado nisso. Vamos lá, dores no corpo, a pessoa queixa seguidamente de dores no corpo. A falta de esperança, ou seja, assim, ó, ela parece que está solta, ela não acredita em nada. Por exemplo, se você fala a respeito assim, vamos fazer uma oração, então, que isso vai passar, que isso para você se sentir melhor. Eu não acredito mais nisso. Então, ela efetivamente ela está desesperançosa. E você conversando com essa pessoa, você percebe na fala dela, nos gestos, no movimento corporal, ela está com aquele corpo realmente assim, ó, caído, né? Ela tá, ou então ela está enrijecida, porque realmente ela está com uma dor da alma que está refletindo efetivamente neste corpo. Então, diminuição da atenção, da memória. Mas fulano, eu te disse isso, mas eu não me lembro. Por quê? Porque ela não consegue ter foco. Né? Ela não consegue estar atenta às coisas do aqui e agora, porque ela está muito centrada em si mesma, na sua dor. Então, qualquer coisa que você fale, talvez ela esqueça. Não vamos achar agora que tudo que é pessoa esquecida está em depressão. Né? A gente esquece porque a gente está num mundo, né, de muita correria, de muito estresse, e às vezes esse estresse faz com que a gente acabe esquecendo de uma coisa ou de outra. Tá? Então, não vamos fazer diagnósticos. Insônia, inapetência. Então, a pessoa começa a ter queixa de sono. Não dormi nada essa noite. Né? Ou então ela dorme excessivamente. O adolescente, a gente vai encontrar isso. Ele passa muito tempo dormindo. Tá? Não come, começa a emagrecer. E aí ela começa com ideias de morte, que é o que nós falávamos ontem, que nós temos que prestar atenção nessas frases que são soltas. Está todo mundo conversando sobre alguma coisa e a pessoa larga do nada, eu estou cansada. Tá? E é nessa hora que a pessoa fala essa frase solta é que nós entramos. Mas você está cansada de quê? Tá? Nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo. Lembram do exemplo que nós trouxemos ontem? Falar sobre suicídio, quando nós temos alguém com ideia suicida, a nossa tendência sempre é fazermos que nem a criança, nos escondermos atrás da porta de vidro e termos a certeza que a mamãe não está enxergando que ela está escondida ali. Mas essa é uma atitude infantil, é uma atitude de criança. A criança se esconde e acredita que a mãe não está vendo. Mas nós que somos adultos não podemos mais agir dessa forma, fazermos de conta que nada está acontecendo. Às vezes, a pessoa já vem vindo de uma longa data agindo dessa forma. E no âmbito familiar, às vezes, a família começa, é assim, ó, a gente não consegue nada com ela, fica sempre assim, está sempre encerrada no quarto, não fala com ninguém, está sempre emburrada. Né? Esse adjetivo que nós colocamos, que a pessoa está sempre emburrada. Em algum momento nós temos que estar pensando, será que existe uma pessoa que goste de estar na vida emburrada? Com tantas possibilidades, alguém vai querer passar a vida emburrada? Não. Então, é justamente aí que nós temos que estar perguntando, mas o que, afinal de contas, está acontecendo com essa pessoa? Né? Então, por que ela está há tanto tempo emburrada, enclausurada no seu quarto? Então, é fazermos esse questionamento e agirmos de acordo com as nossas possibilidades. Um outro dado, né, então, que a gente tem que ver como é que é aqui algumas características particulares do pensamento daquele que quer se suicidar. A ambivalência, ou seja, né, aquela questão da mudança de humor. Daqui a pouco está tudo bem, daqui a pouco, né, está tudo muito ruim. E é de uma hora para outra. Então, essa ambivalência, essa incoerência, né, às vezes faz com que a gente não acredite que aquela pessoa queira se suicidar. Porque ela estava tão feliz hoje, e nós mesmos questionamos, às vezes, quando a gente diz, mas nunca que a gente ia dizer que o fulano ia se suicidar, pois ele estava numa alegria aqui. Então, por trás desta alegria, às vezes, existe uma dor muito grande.
Então, nós temos que prestar atenção. Pode até, e se a alegria foi muito imediatamente, aí é que a gente tem que desconfiar, porque ela mudou, ela transitou de uma hora para outra, ela mudou de humor. Tá? A outra questão é a impulsividade. Prestarmos atenção. Né? A pessoa é muito intensa, ela é muito impulsiva, ou, às vezes ela explode, porque ela está com muita raiva, com muita indignação, e daqui a pouco essa impulsividade ela para de existir, mas ela passa a colocar a impulsividade nas coisas que ela vai fazer, e ela faz de forma mais agressiva. Então, daqui a pouco, se ela dirige em alta velocidade, se ela vai fazer alguma coisa, ela faz com muita intensidade, e às vezes colocando a própria vida em risco. Então, a gente tem que estar atento a isso. Ou a rigidez. Né? Vocês vejam, né? Então, não pode nada. Aí ela se fecha, ela não aceita nenhum tipo de comunicação, de intervenção, né? Ela fica fechada naquele mundo dela. E este é o aspecto mais difícil da gente poder abordar, porque a pessoa se fechando, daqui a pouco, se é uma pessoa maior de idade, a gente, às vezes, fica um pouco sem ação, mas a família tem responsabilidade sobre isso. Então, o Espiritismo não nega as causas sociais e biológicas dos transtornos mentais. Entretanto, ele acrescenta uma outra origem, as obsessões. Ou seja, a ação persistente de um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E aqui, assim, ó, a gente vai falar nisso aqui, né? E na época, então, que esse trabalho que foi da Associação Médica foi desenvolvido, não tinha ainda. Hoje nós já temos do DSM-5, nós já temos as obsessões aceitas no nosso DSM-5. E na época que eu peguei esse trabalho, não tinha. Então, veja só, né, que novidade, que coisa boa. Né? Então, já aparecem as obsessões assim, ó, nos dando, então, um norte. Né? É claro que não com essa clareza que Kardec está nos dando aqui, né? Mas já existe o comportamento obsessivo lá. Né? Então, aceito, então. Então, o que nós precisamos entender? Que existem, sim, né, as interferências espirituais, mas as interferências espirituais elas vão acontecer a partir do comportamento inadequado do indivíduo. Então, esse indivíduo, com toda essa mudança de comportamento, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar chorão, ele vai ter desacordo com as outras pessoas que talvez o queiram ajudar. Então, este é o canal, este é o canal para quê? Para que as obsessões se instalem. Então, tem a interferência? Tem, mas a interferência só existe a partir do nosso comportamento. Então, de acordo com a forma com que nós nos comportamos, nós vamos estar, então, dando abertura a essas interferências espirituais que acontecem, os espíritos interferem na nossa vida, né? Essa é a pergunta. Sim, muito mais do que imaginais. Não é essa a resposta? Então, de acordo com a nossa conduta, que nós vamos ter, então, as nossas companhias espirituais. Vamos estar sintonizando. Perguntas importantes que devem de ser feitas. Lembram que ontem na palestra, quem estava, eu disse, faça perguntas. Tá? Tem algumas perguntas que são importantes para a gente poder identificar. A gente não consegue caracterizar nada se a pessoa está com ideação suicida, a gente só consegue caracterizar se a gente conseguir fazer essas perguntas, porque senão você não tem como caracterizar o que está acontecendo. Então, a gente precisa dar nome. Quando a gente sente alguma coisa, a gente tem que perguntar, tá, mas o que você está sentindo? Fazer a pessoa perceber, né, o que está acontecendo. Então, dar nome, caracterizar. Vamos lá. Sente que a vida perdeu o sentido? Você pode estar perguntando isso para a pessoa. Então, vamos tentar pensar o grupo que está no atendimento fraterno. Tá? É uma pergunta que dá para fazer. Pensou que seria melhor morrer? Outra pergunta que você pode estar fazendo. Tem pensamentos de pôr fim à sua própria vida? Então, daqui a pouco, você precisa ter muita clareza e objetividade com a pessoa para saber se realmente aquilo aconteceu. E mesmo que a pessoa te diga assim, eu tive uma vez assim, ó, não, às vezes eu tenho, tá? Ela pode fazer, então, ter um comportamento de negação.
né? Mas ainda assim você tem que estar atento. Por quê? Porque só o fato dela ter ideação suicida já está demonstrando que em algum momento ela poderá fazer, né, cometer então o autoextermínio. Então a gente não pode fechar os olhos. Mais perguntas então. Como você é bom para mim. Gente, ele estava me esperando ali, tá? E eu disse para ele, olha, eu acho que eu prefiro na mesa. Aí depois lá da mesa eu achei que eu não ia poder conversar, caminhar aqui, pedi para ele botar essa mesinha. Ora, o que eu tinha que incomodar, né? Perfeito, tá ótimo. Tá ótimo, muito obrigada, você me salvou meu pescoço, inclusive, tá? Eu te agradeço muito, tá? É que assim, ó, na realidade, eu coloco algumas anotações aqui, porque vocês não pensam que tudo que eu falo eu sei de cabeça, viu? Eu preciso fazer cola aqui, tá? Então, eu boto as minhas colas aqui em cima. Ai, vou te dizer uma coisa. Salvou a vida desse ser humano aqui. Muito obrigada, amigo. Obrigada mesmo. Valeu. Então, vamos lá. Que é a pessoa ser boa, né? Vamos lá. Então, já tentou, chegou a fazer algum preparativo? Né? Porque, às vezes, a pessoa diz, olha, eu já tentei, eu peguei uma corda, eu outro dia procurei a arma da minha família dentro de casa. Né? Então, quando você vê que ela já está, né, procurando uma forma de fazer, ela está te mostrando que realmente ela está com ideação suicida. Tem conseguido resistir a esses pensamentos? Às vezes a pessoa está em desespero, ela não está conseguindo. Aquilo é recorrente. Ela vai, tenta uma vez, vai, tenta outra, e a gente tem que desmistificar isso, né? De achar que cão que ladra não morde. Morde sim, neste caso sim. Né? Então, ou seja, a pessoa ela está te sinalizando que ela está com ideação suicida e ela vai acabar se suicidando mesmo. Eu não posso me mexer, é isso? Posso? Tá. Olha, vocês viram, vocês estão confirmando que eu sofro de BO. Então, todas essas questões precisam ser perguntadas com cuidado, e com precaução, e com compaixão. Tá? Porque nós estamos falando da dor de uma pessoa, do sofrimento de alguém. E, às vezes, a pessoa, mesmo que ela esteja com ideação suicida, ela pode, em algum momento, se esquivar, porque, como ela está com a ideia fixa em relação a isso, e você pode estar percebendo, daqui a pouco ela vai negar para você que não é bem assim, até para você desistir de ajudá-la. Adiante, então. Tá? Então, como prevenir o suicídio na casa espírita? Nós trouxemos alguns dados, tá, que a gente precisa saber, mas agora vamos direcionar o nosso trabalho em relação à questão da casa espírita. Então, reconhecer os riscos, gente. O que seriam esses riscos? Né? Então, vamos pegar um pouquinho, né, a questão da hereditariedade. É filha de pais depressivos, teve um tio que se suicidou, a avó se suicidou, agora teve uma situação de grande sofrimento na vida. E esses são os fatores de risco que a gente tanto fala. Né? Então, a hereditariedade. Aí a gente vai conversar, tá, mas a hereditariedade, e aí nós somos espíritas, o que a gente entende por essa hereditariedade? A gente tem que levar em conta, né, que até mesmo a hereditariedade não é por acaso. Né? Então, daqui a pouco, reencarna um grupo que é um grupo de pessoas que têm comprometimento com o suicídio. Mais cuidado a gente tem que ter ainda. Então, a importância da gente estar olhando, se situar, saber o histórico de vida dessa pessoa. Quando você faz o atendimento fraterno, a pessoa vai te dizer o que está acontecendo com ela vai chegar e te falar. Daqui a pouco, ela teve uma situação muito difícil, de repente, ela é filho de um suicida, né? Ela tem uma história de um familiar que há pouco tempo se suicidou. Então, é importante a gente estar olhando para isso como fator de risco, a questão da hereditariedade. Um outro fator de risco são as perdas. Né? Então, a pessoa
perdeu o emprego, a pessoa se separou, ela estava num casamento que ela acreditava que era estável, e daqui a pouco o esposo ou a esposa pediu a separação, e ela não consegue aceitar aquela separação. Então, é um fator de risco que a gente tem que estar levando em conta. Às vezes, as pessoas fazem alguns comentários, e alguns comentários até infelizes. Você diz, mas casamento você arruma outro, né? Sem se dar conta da relação que a pessoa havia estabelecido com aquele parceiro ou com aquela parceira, né? Então, quando você diz isso, você minimiza o sofrimento do outro. Você está dizendo que a pessoa não deveria sofrer por causa disso, mas existe uma dor e um sofrimento ali. Então, dando esses conselhos de acordo com aquilo que a gente pensa, em nada diminui a dor do outro, bem pelo contrário. Às vezes, a pessoa fica tão angustiada que ela para de nos procurar, em decorrência do fato de nós minimizarmos a dor que ela está sentindo. Então, ou seja, pode até que você pense isso, olha, não deu certo esse casamento, você até futuramente possa arrumar um outro casamento. Mas naquele momento, o momento é de dor. Ela não está aceitando, então a gente não pode minimizar o sofrimento do outro. É a mesma coisa que a gente faz, às vezes, com os filhos, né? O filho cai e se machuca e começa a chorar, e a gente pega o filho no colo e diz, tá, já vai passar, já vai passar. Gente, se machucou, está doendo, então tem que deixar chorar. Chore, meu filho, chore. Agora eu vou botar um remédio aqui, a gente vai colocar esse remédio e daqui a pouco mais vai aliviar, mas deixa a criança chorar, porque está doendo. Então, a repressão do sentimento já começa aí. A gente fica muito angustiado com o choro da criança e quer que a criança pare de chorar. Então, você minimiza o sentimento dela. É importante a gente aprender a olhar a dor do outro, né, sem ansiedade. Porque, às vezes, essas falas que nós fazemos para minimizar o sofrimento alheio é porque nós não damos conta do nosso próprio sofrimento. Então, a gente precisa ter essa escuta e também aprender a identificar as nossas razões emocionais, que fazem com que a gente negue a dor do outro. Tá? Então, quando nós olhamos esses fatores de risco, o que vai acontecer? Né? A gente vai auxiliar a pessoa a sair daquela situação, então, de negação, né? Mostrando para ela, olha, você já tem um histórico e tudo, quem sabe a gente vai buscar ajuda, né? Então, a questão do luto mesmo, né? Que é uma perda. O luto, que é esperado, que não é patológico, ele leva em torno de 2 anos. Uma pessoa que teve uma perda de um familiar, ela vai ficar em torno de 2 anos para ela conseguir voltar a agir com naturalidade como ela agia antes, né? A frequentar lugares, né? A poder estar falando com mais clareza a respeito daquela perda. A partir dos 2 anos, a gente já chama de luto patológico. Por quê? Porque a pessoa permanece ainda enclausurada, fechada no quarto, sem se comunicar com as pessoas. Então, aí a gente tem que se preocupar. Então, assim, perceber, então, reconhecer esses riscos e, além disso, né, estar atento também para essas questões de ordem emocional, sem menosprezar o que a pessoa está sentindo. Então, o segundo item, evitar o suicídio, é ter consciência desses dados que a gente colocou aqui, que 90% poderia ter sido evitado. Saber que se a pessoa recebe tratamento, ela pode desistir do autoextermínio. Então, ter entendimento, você já foi no médico, você já procurou ajuda? Tá? Porque a gente tem na casa espírita todo o recurso espiritual para oferecer, mas a pessoa que está em depressão, ela precisa procurar um médico. Eu procurei um clínico geral. O ideal é que procure direto um psiquiatra. Mas eu não quero me medicar, eu não quero me dopar. É isso que a gente escuta. Como assim não quer se dopar? A medicação ela não vai dopar. Isso é uma crença, isso é um mito. A medicação dada pelo profissional da área da saúde, ela vai atender exatamente a necessidade daquela pessoa. Tá? Então, daqui a pouco, veja como é mascarando. Eu não quero me dopar, mas eu quero ficar doente em casa? Eu quero ficar em sofrimento? Então, vejam como é uma fuga da realidade.
Tá? Então, precisa sim. Então, evitar o suicídio é sim, né? Essa comunicação também verbal, né? De você poder fazer aquelas perguntas para a pessoa, para saber se realmente ela está com ideação suicida. E ser claro nas perguntas. Olha, isso que você está fazendo, você reconhece o que é? Não, eu só estou cansada, eu só estou ficando deitada em casa. Mas veja quanto tempo você não sai de casa, quanto tempo você não convive com as pessoas, né? Então, é fazer perguntas com que a pessoa possa realmente compreender e reconhecer que ela está doente. Porque a maior dificuldade, às vezes, do depressivo é reconhecer que ele está precisando de ajuda. Então, vai ter toda essa negativa. E aí, gente, oferecer o suporte mesmo, né? Como é que é o oferecer o suporte? Lembra, oferecer o suporte não é falar aquelas frases assim, você tem tudo, né? Isso gera mais culpa. Às vezes, quando a gente diz assim, mas você tem tudo para ser feliz, o que acontece? Gera mais sofrimento, porque a pessoa se sente culpada. Puxa vida, se eu tenho tudo, e afinal de contas eu não estou dando conta da minha vida, tem alguma coisa errada. Realmente eu não sirvo para mais nada. Aí a pessoa passa a se perceber realmente como alguém incompetente. Se afinal de contas ela tem tudo e entendo tudo, ela não consegue ser feliz, as pessoas precisam estar ajudando-a. Obrigada, querida. Né? O que vai acontecer? Ela vai baixar mais a estima, vai se sentir mais inferior diante dessa situação e, com certeza, né, a culpa vai gerar uma inadequação nos sentimentos desse indivíduo. Então, nós temos que prestar bastante atenção nas nossas falas. O que é que a gente está dizendo para não gerar culpa a este indivíduo? Então, oferecer suporte, né? Deixar a pessoa falar, sem interrupções. Quando a pessoa começar a falar, a gente cala. Fica em silêncio, porque aquela pessoa talvez tenha ficado muito tempo com as coisas guardadas e ela não. E aquele momento é um momento em que ela está conseguindo botar para fora. E, gente, assim, quando nós estávamos na escola, uma das coisas que fazia com que nós aprendêssemos era a repetição. Então, você falar em voz alta faz com que o seu cérebro registre aquilo que você está falando. Não era assim que a gente estudava na escola? Era, né? Então, vejam que método maravilhoso. Você deixar a pessoa falar, ela consegue se ouvir e ela registra essa mensagem no cérebro. Tá? E quando ela registra essa mensagem, talvez ela possa, ao se ouvir, se dar conta do que ela está falando. Então, olha, eu estou assim nessa situação, eu estou sofrendo desde que eu perdi aquele familiar e eu não consigo lidar com a morte dessa pessoa. E aí ela vai falando, e ela vai se dando conta do que ela está falando. Então, falar é essencial. A ajuda que a gente pode oferecer é deixar a pessoa falar. Deixa a pessoa falar, sem nenhuma interrupção, enquanto ela estiver falando. Né? Depois é fazer perguntas, aquelas perguntas que a gente colocou ali como sugestão. Né? Tá, mas você já pensou? Você já teve alguma tentativa? Me fala um pouquinho sobre isso. E cala de novo e deixa a pessoa falar. Tá? Acompanhar. Aí, neste momento que ela diz para você que realmente ela tentou, você vai buscar um familiar, que geralmente essas pessoas, quando estão em depressão, elas precisam estar acompanhadas por alguém, e conversar claramente com esse familiar, junto com a pessoa. Não se faz nada, não se faz trama nenhuma pelas costas da pessoa, ela se sente desrespeitada. Uma coisa que a gente precisa entender, a pessoa com ideação suicida, ela não perdeu a lucidez, ela não perdeu o raciocínio, tá? Ela não ficou burra, então nós não podemos tratar como se ela realmente fosse alguém, né, que não conseguisse se conduzir. Não, ela continua lúcida, ela continua raciocinando. Então nós precisamos ter o mesmo respeito que nós tínhamos por ela antes de sabermos que ela está com esse quadro depressivo. Então, é importante nós nos atermos a isso. Então, tratarmos a pessoa com respeito, né? Então, olha, eu vou chamar o seu familiar, nós vamos conversar com ele e eu vou solicitar que ele busque, então, o atendimento.
né? Deixar claro que essa parte não é a parte que nós temos que fazer aqui. Mas eu estou falando também, não somente dentro da casa espírita, às vezes a gente no trabalho, né? Dentro do ambiente familiar também, a gente precisa ter clareza que tem que fazer o acompanhamento. E quando é um familiar e quando é dentro de casa, você vai pegar esse familiar, vai combinar com ele, olha, nós vamos buscar um atendimento. Você pega, acompanha ele pelo braço e você vá lá e leve ele para o atendimento. Não dá para deixar para depois, né? Nós temos a alternativa também do falar do CVV, né? Então, é o Centro de Valorização da Vida, que essa sigla também quer dizer como vai você, tá? Então, vejam só que amorosidade. Então, como vai você? Dá notícia, então, pelo telefone. Então, mostrar para a pessoa o caminho que ela tem, quando ela estiver muito angustiada, de pedir ajuda. Então, o Centro de Valorização à Vida está ali para atender, é 188 o número. Vamos lá a respeito, então, da mutilação, que a gente falou ontem, né? Gente, o que é a mutilação? Quando a gente fala em mutilação, a gente nem fotografia deve de trazer. Por quê? Porque a gente não pode estar divulgando essas fotos, é uma orientação, é um pedido que se faz, né, na área da saúde, porque ali mostra a forma com que a pessoa fez a mutilação, tá? Então, a gente não tem que divulgar como é feito. Tá? Mas a mutilação, todo mundo, né, já viu alguma fotografia, tem notícias de algum jovem que fez. Então, ou seja, pegou, né, como um modismo entre jovens, mas tem muito adulto se mutilando também. Tá? O que nós temos que fazer para auxiliar aquele que está se mutilando, né? A gente usa algumas técnicas que são a técnica da substituição. Tá? Ou seja, substituir aquele comportamento. Então, está tendo um comportamento inadequado, tentar propor para ele a técnica de substituição. Vamos lá, de quanto em quanto tempo você está se mutilando? Ah, eu faço isso a cada uma semana. Né? Então, quando você estiver com muita fissura, com muita vontade de fazer, vamos tentar substituir, vamos achar alguma outra atividade. Então, de você não ficar sozinho, de você buscar estar naquele momento com os seus amigos, tá? Então, seria a técnica de substituição, seria isso. Uma outra forma, né? Libere o que está sentindo através do papel. Tem muito jovem escrevendo, né, em decorrência dessa necessidade de se mutilar. Essa mutilação acontece porque, às vezes, a dor da alma é tão grande que eles, inclusive, nos depoimentos, eles dizem assim, no momento que eu estou me mutilando, aquela dor do meu coração, ela vai passando. Tá? Ou seja, é preciso provocar uma dor muito maior no corpo para aliviar a dor que eles estão sentindo na alma. Então, veja, se você chega a este ponto de machucar o corpo para evitar entrar em contato com essa dor da alma, é porque efetivamente tem algo acontecendo. Então, uma coisa que a gente tem que ter bastante clareza, que a gente fala muito na psicologia, é que por trás de um comportamento inadequado, sempre existe uma necessidade não atendida. Que necessidade é essa? A gente vai buscar através, né, dessa conversação, dessa fala. Vai ser no atendimento fraterno, vai ser na psicoterapia, né, no atendimento médico, que a pessoa vai estar falando sobre aquilo. Mas a gente sempre tem que olhar para isso com carinho. Qualquer comportamento inadequado, existe uma necessidade não atendida. Então, ao invés de criticarmos, lembrarmos que existe algo guardado ali dentro e que precisa ser tratado, que precisa ser visto com carinho, mas, acima de tudo, com muito respeito. Porque é a dor do outro. Nós não podemos, lembra, minimizar a dor do outro. A gente não pode fazer isso. Então, distraia-se sempre que tiver vontade de se automutilar, né? Então, são as técnicas de substituições, né? Então, a procurar uma distração no momento em que está pensando em se automutilar. Jogue fora ou esconda os itens que utiliza para se machucar,
né? Então, isso é você já conversando, dando apoio a esse jovem, ou orientando até mesmo os pais, né, em relação à prática que o filho está tendo. Faça algo divertido ou relaxante. Então, olha, daqui a pouco vai fazer uma caminhada, né? Vai ir na praia, vai jogar futebol, né? Vai fazer outras coisas. Aí vocês talvez pensem assim, tá, mas a pessoa está deprimida, ela não quer fazer isso. Mas é justamente no momento em que você começa a fazer a intervenção que você vai oferecer as técnicas de substituição, porque neste momento já foi percebido, diagnosticado, que ele está com ideação suicida. Então, neste momento, ele já está no atendimento psiquiátrico e ele já está também em busca da psicoterapia. Talvez o profissional da área da saúde já vá passar essas técnicas de substituição para o próprio adolescente ou até mesmo adulto que está se automutilando. Faça algo atrase a automutilação. O objetivo é atrasar. Então, se fazia 2 vezes por semana, então, daqui a pouco ele está conseguindo fazer só uma, já existiu uma melhora. Tá? Então, e aí você trabalhando com esse jovem, talvez ele vá conseguindo, então, cada vez diminuir mais aquele comportamento. O que é importante ficar claro aqui, gente? Tem que ficar claro que a mutilação, ela acontece com este jovem por uma evitação do sofrimento. Ele está evitando o sofrimento. Mas aí a gente vai pensar assim, tá, mas esse jovem ele deve de ter o quê? Entre 13 e 20 e poucos anos? O que, na realidade, ele teria de tanta dor que leve ele à mutilação? Então, vamos pensar. Né? A gente chama síndrome da adolescência normal, que são alguns comportamentos característicos do adolescente. A insegurança, ele quer ser aceito, ele quer ser reconhecido no grupo, mas daqui a pouco ele é um jovem que ele vai na casa espírita e lá na escola dele ninguém acredita em Deus, mas ele quer ser aceito. Tá? Então, ou seja, ele destoa no grupo. Então, você tem que fortalecer a crença desse jovem, mostrando que ele é uma individualidade e que não é porque os outros fazem daquele jeito que ele tem que fazer da mesma forma. Existe muito adulto que é espírita e que se esconde para não ser discriminado. Né? Não só espírita, eu estou dizendo espírita porque a gente está no meio espírita, né? Mas que às vezes esconde a sua fé, a sua crença, para não ser excluído de determinados grupos. Então, já caracteriza que é um adulto imaturo, porque essa insegurança ela é oriunda da imaturidade. Então, uma outra característica que leva esse jovem a ter o sofrimento, às vezes, é a ausência dos pais. Na atualidade, a gente vê os pais e as mães trabalhando o dia inteiro, sem muito contato, sem muita qualidade de tempo com os filhos. Então, essa nossa geração ela está crescendo sozinha. Eu escutei a semana passada de um paciente que disse exatamente isso. Ele disse que antigamente, que na geração da mãe dele, da avó dele, você crescia naquela casa cheia de gente, com os tios, com primos, com avós, e que todo mundo cuidava de todo mundo. E que as gerações de agora, os jovens ficam sozinhos dentro de casa. E ele disse que ele se sentia muito sozinho e que gostava de escutar as histórias da mãe dele, que contava que era todo mundo dentro de casa, que daqui a pouco iam dar banho numa criança e os nenezinhos eram os primeiros a tomar banho. Então, davam um banho nos nenês, né, que eram os pequenos, com a água limpa, mas o último que tomava banho já tomava banho com a água suja. Até porque as crianças de antigamente, elas corriam no pátio, subiam em árvore, estavam em contato com a terra, jogavam futebol, pulavam amarelinha. Né? Claro que eu estou agora dizendo de que geração eu sou, né? Dizendo todas essas coisas. Mas, gente, não se iludam, isso eu ouvi essas histórias que nem o meu paciente. Tá? Eu fiquei sabendo que era assim. Tá? Então, assim, ó, e o que está acontecendo agora? Os nossos jovens eles estão efetivamente dentro de casa.
né? Se escondendo muitas vezes atrás do tablet, do computador, do celular, e eles não interagem com ninguém. Então, é natural e é esperado que eles tenham este sentimento de solidão, de estarem sós. Tá? Então, a gente vai verificando, né, que essas condutas de insegurança que são pertinentes a este período de adolescência, elas não estão sendo conversadas, elas não estão sendo divididas com aqueles que seriam os cuidadores, que são os pais ou seus representantes dentro do âmbito familiar. Uma outra situação que é característica, então, do adolescente é essa inconstância, essa instabilidade emocional. Ora, eles estão muito felizes, ora, eles estão muito tristes. Ai, tudo que acontece, às vezes, assim, ó, meu mundo caiu. Eles têm pouca tolerância à frustração. Mas é justamente neste momento que a gente tem que começar a trabalhar essa questão da frustração, porque todos nós que estamos no mundo vamos ser frustrados. Então, é o período que eles têm pouca tolerância à frustração. Mas de você poder estar trabalhando com o seu filho, com o seu sobrinho, seja só com o adolescente que você tiver em casa, mostrando para ele o quê? Né? Que, olha, as coisas às vezes não são como a gente imagina, mas não necessariamente quer dizer que não tenha dado certo, que daqui a pouco aquilo talvez pudesse não ser o melhor. Então, é neste momento que você começa a mostrar para ele, olha, não deu certo aquela paquera, aquele ficante, mas daqui a pouco vamos lá, vamos ver assim, ó, será que, não, que você não criou muita expectativa? Né? Porque muito do sofrimento do adolescente é pelo fato dele ter criado expectativa. Então, quando você conversa com ele em relação a essas questões, né, vai clareando e ele vai conseguindo abrir uma possibilidade de enxergar de uma outra forma. Então, a gente não minimiza o sofrimento dele, mas a gente conversa sobre o fato. Então, será que você não teve muita expectativa? Né? Sem cobrança, mas abrindo uma outra janela de possibilidade para que ele possa refletir sobre aquele assunto. E aí você vai, né, entrando neste mundo. Né? Às vezes os quartos estão fechados e a mãe não pode abrir o quarto, porque tem que ficar fechado. Gente, uma coisa é muito importante. Se nós somos pais, se nós somos responsáveis por esses adolescentes, se eles moram dentro da nossa casa, aquele quarto pertence à nossa casa, nós temos sim o direito de abrirmos aquele quarto. Você não vai ser agressivo, você não vai ser intolerante, mas você vai mostrar da necessidade que tem de arejar o quarto, né? De deixar o sol entrar. Você vai estabelecer uma conversa, um acordo com esse jovem, jamais, né, de forma agressiva e intolerante, impositiva. A gente não tem que impor a nossa vontade, mas a gente pode expor a vontade. Como é que você expõe? Olha, veja só, você vai para a escola agora de manhã, então eu vou abrir o seu quarto. Quando você chegar, o seu quarto vai estar sim aberto, eu vou ter limpado, né? Precisa entrar sol, precisa sair o cheiro de quarto fechado. Então, vamos negociar dessa forma. Né? E aí você vai fazendo, então, acordos com o seu filho. Agora, quando nós chegamos de forma impositiva, quando nós chegamos de forma agressiva, com certeza eles vão fechar qualquer tipo de contato conosco. Agora, se ele consegue nos perceber como parceiros de vida, que tem respeito por eles, né, que entende as necessidades, as angústias, os anseios deles, eles vão conseguindo aos poucos, então, abrindo essa possibilidade de conversação. É importante salientar que este processo ele não começa na adolescência. Isso é uma construção, né? Então, a mãe que estava grávida perguntou para Chico Xavier quando é que ela tinha que começar a educar o filho, né? E aí o Chico disse que ela já tinha que ter começado e ela era gestante. Então, veja, o processo educacional começa antes da criança nascer. Esse processo educacional de você dar regras, limite. Como que você dá limite, então, para uma criança, para um jovem? É na adolescência? Não. É justamente quando a criança nasce e ela começa a entender que ela vai mamar de 3 em 3 horas. Se ela quer mamar de 2 em 2 horas, ela já está mostrando que ela quer testar o seu limite.
porque não precisa mamar de 2 em 2 horas. Então, se você deu uma mamada bem recheada para a criança, né, deixou ela realmente sugar o seio, ela mamou realmente, ela não tem por que daqui a 2 horas. É claro que você não vai negar o leite para o seu filho, mas é de você perceber. Né? Então, olha, então eu vou dar uma mamada bem dada e segurar o máximo que eu puder até esse espaço de 3 horas. Às vezes o menino 2 horas e meia, ele já está querendo mamar de novo. Mas claro que a gente não pode ser rígido, eu estou só trazendo como exemplo para a gente ver. Quando a criança ela cai e a mãe sai correndo para socorrer a criança. Às vezes ela caiu, está de fraldinha, ela não se machucou, ela só sentou em cima da fralda, na realidade. E se a mãe olha para a criança e diz, levanta, filho, levanta, ele vai se sentir seguro. Agora, se a mãe sai correndo, desesperada, porque a criança caiu, já vai gerar uma ansiedade. Né? Então, ou seja, a criança, depois, cada situação que ela tiver, ela vai ter essa emergência de ser atendida. Então, é o processo educacional que vai acontecendo ao longo da existência deste ser. E aí nós temos que ter bastante clareza. Nós não podemos ser espíritas achando que os nossos filhos não são espíritos. A gente tem que ter bastante clareza em relação a isso. Nossos filhos são espíritos. E se os nossos filhos são espíritos, nós temos que entender que eles vieram para o processo evolutivo. E se vieram para o processo evolutivo, a gente tem que perceber as más tendências dos nossos filhos para já de imediato, né, fazendo com que eles entendam. Então, se a criança tem a tendência, né, a machucar os animais, é um momento de você estar mostrando, meu filho, você tem que ter respeito por todos os seres vivos. O animalzinho sente dor também. Da mesma forma que você sente dor, ele sente dor também. Então, é o processo educacional que vai se dando ao longo da existência, porque temos consciência que os nossos filhos são espíritos. Da mesma forma que as nossas crianças na evangelização também. Então, como evangelizadoras, nós temos que estar olhando para isso e daqui a pouco estar sinalizando para este pai, para essa mãe, uma tendência da criança de forma amorosa, né, respeitosa, porque nenhum pai gosta de ouvir que o seu filho tem uma conduta, às vezes, inadequada, para que a gente possa ir cuidando deste ser que está no processo evolutivo. Então, quando você tem um adolescente que está neste sofrimento, a gente tem que lembrar, então, o que tem por detrás desse comportamento? Qual é a necessidade não atendida? Então, pode ser, né, um jovem que se sente órfão mesmo com os pais vivos. Esses pais trabalham, porque, infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade muito materialista. E essa sociedade materialista faz com que os pais queiram atender todas as necessidades materiais dos seus filhos, né, em detrimento das necessidades espirituais. Às vezes a gente encontra companheiros espíritas que não trazem os seus filhos na evangelização. E isso não é uma crítica, mas é uma constatação. Se é bom para nós, por que para o nosso filho não vai ser? É claro que depois, quando eles tiverem autonomia, talvez eles sigam um outro caminho. Mas, enquanto eles estão sob a nossa tutela, eles devem de estar junto conosco na evangelização. Por quê? Porque eles precisam conhecer esse ambiente para desenvolverem dentro de si a crença em Deus. Porque o indivíduo que está espiritualizado e que sabe que é filho de Deus, automaticamente, em algum momento na hora do sofrimento, ele sabe que ele tem o recurso da prece. Por quê? Porque ele aprendeu. Então, às vezes, a gente vê a criança evangelizada, ela dizer assim, a mãe reclama assim, eu estou com uma dor aqui. Ai, mamãe, eu vou fazer uma prece para você. Eu já vi uma criança que, assim, tudo que acontece dentro de casa, papai não chegou ainda em casa, vou fazer uma prece para o papai chegar. Então, a criança usa bastante o recurso da prece. Então, veja, ela já está, ela talvez não compreenda muito bem ainda, mas ela sabe que aquilo ali ajuda ela.
de alguma forma, porque, veja, ela nem fala nem corretamente, essa criança. Então, ou seja, ela não tem toda essa compreensão do recurso da prece, mas ela sabe que falou a palavra prece, né, alguma coisa de positiva tem de volta. Então, isso é o processo educacional que a gente vai desenvolvendo, né, então, ao longo da existência desse ser. Só que qual é a crença que a gente tem? Tá, agora chegou na adolescência, eu quero resolver tudo aquilo que eu não fiz antes. Eu quero que o meu filho me ajude dentro de casa, mas em qual foi o momento que ele juntou os brinquedos quando ele era criança? Às vezes não juntou os brinquedos quando era criança. Como é que ele vai lavar a louça agora, ter a responsabilidade de arrumar o quarto, né? Então, não foi construído isso. Então, não pode haver uma grande cobrança em decorrência deste comportamento que a gente acha inadequado, porque não construímos. Tem que se culpar? Não, não tem que se culpar. Só perceber que ele não está fazendo, não é porque ele não quer, ele não está fazendo porque ele não foi ensinado. E se ele não foi ensinado, você não pode querer respostas imediatas agora. E principalmente neste período em que ele está neste processo de transição. Ele está no luto do corpo, né, de pré-adolescente e entrando para a vida adulta. E essas inseguranças que eles têm, inclusive, são em relação assim, ó, será que eu vou casar? Será que eu vou ter alguém? Será que eu vou construir uma família? Imagina um jovem de 15, 16 anos acreditando que ele não vai conseguir construir uma família. Por quê? Porque todas as amigas têm um ficante, só eu não tenho ficante. Né? Todo mundo, né, não é mais bebê. Só eu sou bebê, então, olha, o meu mundo terminou. Né? Então, daqui a pouco, para nós adultos, isso parece uma coisa muito insignificante. Mas para aquela menina que está ali, e que todas as meninas já conseguiram ficar com alguém, para ela, aquilo é uma situação assim, ou seja, eu estou excluída, eu sou diferente. Por que eu não tenho essa capacidade de chamar a atenção dos meninos, todas as minhas colegas? Acontece, às vezes, com aquele jovem ou com aquela jovem que, às vezes, é obeso. Eles vão sofrendo bullying na escola, né? Então, ou aquele que usa alargador de orelha, ou que usa um piercing, ou que usa tatuagem, às vezes eles são discriminados e estão sofrendo bullying na escola. E os pais não têm consciência disso. Ou até mesmo com essas questões de gênero. Né? Os jovens, né, estão trazendo muito essa questão para dentro de casa, e os pais não aceitam. Né? Então, de repente, eu tenho um filho que é homossexual e o pai não pode ouvir falar a respeito de homossexualidade. Então, o que vai acontecer com esse filho? Ele vai se isolar, ele vai passar a se esconder, né, a não querer estar junto com o grupo familiar, e essa angústia, né, pode levá-lo, sim, a um processo depressivo, e, em tendo esse processo depressivo, começar, então, a ter ideação suicida. Né? Então, o que é importante a gente estar olhando de todas essas situações? São questões da nossa atualidade. E se são questões da atualidade, nós que somos espíritas, nós não podemos virar as costas para a dor e o sofrimento da nossa juventude, que é uma das dificuldades. Se a gente for olhar, a maioria das casas espíritas não consegue montar um grupo de juventude. Por quê? Será que talvez a gente esteja conseguindo ter essa escuta amorosa, né? Dar a voz para eles, poder ouvir o que eles têm a dizer? Então, de estarmos preparados para falarmos essa linguagem, ou se não falarmos apenas, compreendermos a linguagem que eles estão trazendo muitas questões, muitas necessidades, e que não estão sendo atendidas, pelo menos dentro dos lares não estão sendo atendidas. Então, será que dentro da casa espírita a gente não pode estar tentando perceber qual é a necessidade não atendida? Né? Então, através de tantas atividades, eu não vou me antecipar, depois a gente vai falar dessas atividades que a gente pode ofertar na casa espírita para trazer esse jovem. Então, vamos lá, olha o questionamento. Qual será a necessidade não atendida deste jovem que está se mutilando? Existe uma necessidade não atendida. Então, estarmos prontos para ouvir. Então, lembrando novamente, falar, gente, como nós fazíamos na escola. Eu falei apenas de um item, né? Eu falei do falar, mas tem um outro
uma outra estratégia que nós utilizávamos na escola para aprendermos, que era dar aula para os nossos irmãos ou, às vezes, colegas. Então, quando você dá a aula para alguém, o seu cérebro também assimila. Então, são técnicas que nós utilizávamos para aprender, né, na escola, e que a gente pode utilizar agora. Então, no momento que você deixa a pessoa falar, ela está se escutando e ela está registrando aquilo que ela está falando. Então, naquele momento, ela pode começar a ter um insight, começar a dar-se conta do que ela está dizendo. E, ao dar-se conta do que está dizendo, ela começar a se conectar consigo mesma. Então, deixar a pessoa falar sem nenhuma interrupção. E depois, sim, você faz a intervenção que você perceber que é necessária em relação a esse processo. Vamos lá. Eu não sei como é que a gente organizou o trabalho, a gente começou às 6, são 7h15. Tem programação de intervalo? Hã? Direto? Hã? Até às 8. Tá bem então. Eu perguntei do intervalo porque eu ia ficar até a meia-noite, gente, tá? Eles não tinham me dito que era só até às 8. Eu vim pronta, porque eu vim do Rio Grande do Sul, eu vim pronta para ficar até a meia-noite, porque eu só vou amanhã, tá? Então, por isso que eu estou perguntando do intervalo. Vamos lá. E aqui, quem foi na palestra, né, vai ver que eu vou repetir esse tópico aqui, porque isso é de responsabilidade nossa. Então, por que eu preciso ter fé na vida? Foi o grande questionamento que nós fizemos na noite de ontem. Então, nós que somos espíritas, nós não podemos perder essa conexão com os princípios básicos da doutrina espírita. Estes são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Ou seja, eu sou um filho de Deus. O atendimento fraterno não pode fechar os olhos para os princípios básicos da doutrina espírita. Então, eu sou um filho de Deus. Se eu sou um filho de Deus, ele tem um propósito para mim. Ele me deu a oportunidade da reencarnação para que eu viesse aqui e cumprisse um determinado período aqui na vida física e que tem dia e hora marcada para eu sair daqui. Antes, não. Ou seja, se nós vamos tirar férias, nós vamos fazer uma reserva de um hotel, o hotel vai me receber a partir das 14 horas. Se eu chegar às 8 horas da manhã, eu vou ter que deixar as malas no hotel e achar algum tipo de passeio, porque eu não vou poder me acomodar antes das 14 horas. Então, todo aquele que se suicidou, ele é clandestino na espiritualidade. Então, nós temos dia e hora marcada para voltarmos para a espiritualidade. Ninguém morre de véspera. Então, às vezes, nós ficamos muito apreensivos, né, com o filho que saiu de madrugada. E mãe tem assim, ó, esse poder negativo de ficar pensando sempre em coisa ruim. Às vezes eles estão lá com a namoradinha, com o namoradinho, felizes da vida, e as mães achando que os filhos estão, né, passando por uma situação de perigo. Até podem estar, mas a gente sempre tem que lembrar que antes deles serem nossos filhos, eles são os filhos de Deus. Então, eu sempre trago essa, que não é uma receita, né? Mas é uma constatação. Ninguém vai partir antes da data. E se realmente acontecer alguma coisa com o filho, é porque realmente estava com previsão para aquilo. Então, é importante nós termos fé, confiança em Deus e fazermos a nossa oração para que seja feito aquilo que é da vontade do nosso Pai. Mas não ficarmos colocando energia negativa quando o filho não está em casa, né? Por quê? Porque o nosso medo, às vezes, libera, né, na psicosfera esse sentimento negativo. Então, né, fazermos a nossa prece e entregarmos para Deus, porque Ele é Pai. Então, se Ele é Pai, vamos confiar nós também nesse Pai. Então, o primeiro princípio, Deus como Pai de amor, bondade e justiça, não é mais aquele Deus que castiga da primeira revelação cristã de Moisés. É o Deus que Jesus nos apresentou. Jesus veio e nos disse que Deus é Pai. Então, se Ele é Pai,
né, certamente Ele não vai querer nada de ruim para nós. Ele quer o melhor, então Ele nos deu a vida. Meu filho, você foi lá e você fez muita anarquia na escola, você não passou de ano, né? Então o que vai acontecer? Você vai repetir o ano, mas este ano você vai fazer as coisas de forma mais adequada. Esse é o processo reencarnatório. Ou seja, nós fizemos muita bagunça na existência anterior, nos deu esta existência para a gente tentar acertar. E aí, quando nós temos a clareza deste princípio básico de amor de Deus, que nos deu a oportunidade da vida, nós vamos conseguindo entender, bom, então eu tenho uma oportunidade, né? Então, eu sou um espírito imortal, ele nos fala da imortalidade da alma. Então, eu estou aqui porque eu preciso dar conta daquilo que eu não fiz no passado. Então, eu preciso, como espírito, estar olhando para essa oportunidade e ver quais são as minhas possibilidades. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que cada nova existência é um mar de possibilidades para nós evoluirmos, para nós darmos conta da vida. Então, quando nós temos este mar de possibilidades, ou seja, nós vamos ter algumas situações de sofrimento? Vamos. Mas nós também podemos ter muitas situações de alegria. E principalmente quando a gente cumpre com as leis de Deus. Quando a gente procura não incorrer nos erros do passado. Mas eu não sei quais são os meus erros do passado. A gente não precisa saber. Basta que a gente tenha consciência do que é certo e errado. Se aquilo que eu não quero que as pessoas façam para mim, eu estiver com clareza que eu não devo de fazer, está tudo bem, é isso. Então, eu tenho noção de certo e errado. As leis de Deus estão aonde? Na consciência. A questão 621 nos diz isso. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então, nós já temos consciência do que é certo e o que é errado, do bem e do mal. Se nós temos essa consciência, nós precisamos o quê? Do Evangelho como bússola, e a gente tem. O Evangelho está aí à nossa disposição. Ele pode ser a nossa bússola para nós seguirmos o caminho que precisamos trilhar. Eu não sei o que Deus espera de mim. Ele espera que eu seja um homem de bem. Quais são as características do homem de bem? Está lá no Evangelho. Basta que a gente vá lá e pesquise. Então, não podemos mais dizer que nós não sabemos. A partir do momento que a gente já está aqui dentro, a gente já tem noções. E aí, recebi a oportunidade, então, reencarnatória, e a comprovação de tudo isso, né, a comunicabilidade dos espíritos, de forma lúcida, coerente, nas casas espíritas, a gente tem a convicção, sim, que aqueles que nos antecederam na espiritualidade permanecem, e isso nos dá conforto e, inclusive, esperança de que realmente a vida continua e que amanhã ou depois estaremos todos juntos. E assim poderemos aportar mundos melhores. E que coisa bem boa nós estarmos agora nessa condição, né? Segundo a espiritualidade, até o ano de 2050, segundo Joana de Ângeles, este processo de regeneração se completará. Porque nós já estamos nesse período de transição. Só que este período de transição, o que ele significa? Significa muita dor. Significa, né, que nós temos que... É como se fosse uma sacudida em todos nós. Então, aqueles espíritos, qual foi a ordem dada pelo Espírito de Verdade, segundo Haroldo Dutra, no Congresso do Rio Grande do Sul, ano passado? Haroldo nos disse o seguinte, que a ordem do Espírito de Verdade é que limpassem o umbral. O que significa isso? Limpar o umbral, dar oportunidade reencarnatória a espíritos que estavam muito necessitados. E aí nos responde o porquê que está nascendo tanta criança autista, por que estão nascendo tantos jovens com despreparo emocional, por que existe tanta agressividade, tanta animosidade? Porque estão vindo esses espíritos que estavam necessitados de reencarnarem. Então, veja, quando nós nos deparamos com todos esses dados, a gente vê a grande tarefa que nós espíritas temos.
Ao invés de estarmos disputando egos dentro da casa espírita, vendo qual é a casa espírita melhor, ou que faz mais trabalho, qual é o cargo que eu vou pegar agora nessa gestão, vamos parar de atrapalhar a espiritualidade. E vamos arregaçar as mangas e trabalharmos realmente naquilo em que a doutrina espírita espera de todos nós, que é consolarmos e esclarecermos estes espíritos que necessitam aproveitar essa oportunidade reencarnatória que lhes foi dada, auxiliando esses pais no esclarecimento, para que estes pais saibam lidar, então, com este filho que, às vezes, é extremamente exigente. Este filho que nada é suficiente. Porque percebam, o filho da vizinha tem tal coisa, o meu filho tem que ter. Por que o meu filho tem que ter se ele é uma individualidade? Então, o pai e a mãe que fecham os olhos para essas questões não estão se dando conta. Então, o filho da vizinha pode ter, o meu filho não pode ter, porque eu não tenho recurso suficiente. E é nessa abertura, nessa simplicidade, nesta maneira de expor a realidade da família, é que o filho consegue acolher a fala dos pais. Meu filho, eu não posso dar para você um iPhone. Por quê? O salário do pai e da mãe não cabe este valor. Todo mundo tem? Sim, todo mundo tem, mas você não é todo mundo. Isso é frase de mãe, né? Tá? Certo? E vocês estão rindo porque mãe se identifica, né? Tem algumas frases que são nossa. Eu não vou dizer a terceira vez, não é? Conhece? Vocês já ouviram? Lá no Rio Grande do Sul a gente fala essas frases assim. A hora que seu pai chegar você vai ver. Conhecem isso? Isso é frase de mãe, né? Então parece que elas vêm todas do mesmo lugar, né? Oi. Mas olha só, gostei disso, amei isso. Lá no Rio Grande do Sul, será que a gente tem esses pais assim que dizem isso, hein? Bom, tem também. Então, olha só, Jefferson, né? Tem pai que se identifica, que coisa boa. Sabe o que é isso? É o ânima e o ânimos em equilíbrio. É exatamente o que Jesus fez. Jesus expulsou os vendilhões do templo, mas, ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele chorava quando alguém incorria em erro, ou seja, com o coração de mãe. Então, é o ânima e o ânimos em equilíbrio. Todos nós chegaremos a isso. Então, estes pais aqui da Parnaíba, que já agem dessa forma, parabéns. Estão colaborando com o processo evolutivo dos filhos. Tá bem. Então, o que nós precisamos, então, entender disso tudo aqui? Tá? Que o suicídio ele desaparecerá quando o homem compreender a importância da vida corpórea e o seu destino como espírito, buscar o verdadeiro sentido da vida. Então, vai desaparecer. Mas aí nós que somos espíritas, nós já temos essa compreensão. Mas e as pessoas que não são espíritas, o que vão fazer? Tá? Então, nós temos que ter clareza em relação a isso, que vai desaparecer. Então, ainda vai demorar um pouquinho. Mas não é porque todas as pessoas não têm compreensão da imortalidade da alma que a gente não tem que desenvolver o nosso papel. E daí a Organização Mundial de Saúde, né, faz essa belíssima campanha, então, né, do Setembro Amarelo, justamente para esclarecer que o suicídio é, sim, né, caso de saúde pública, justamente para atender. Então, não é porque não são espíritas que não vai ter essa demanda atendida, mas a doutrina espírita nos diz que o conhecimento sobre a imortalidade da alma nos facilita, nos ajuda para que nós possamos ter uma intervenção mais ativa dentro das nossas casas espíritas, e aí sim, que eu coloquei que eu iria falar agora mais para o final. Quais são as técnicas que nós podemos utilizar? A primeira coisa é o atendimento fraterno.
Então, toda pessoa que chega em busca de ajuda na casa espírita, ela geralmente passa para o atendimento fraterno. Eu acredito que seja assim também aqui. E se não for, o atendimento fraterno é uma possibilidade. No atendimento fraterno, nós termos clareza de questionar a pessoa, então, né? Primeiro deixarmos falar, mas depois fazermos algumas perguntas para ver se essa pessoa já tentou o suicídio efetivamente. Né? E depois procurarmos, então, ao saber da história dela, estarmos fazendo algumas combinações com ela para que ela permaneça vindo na casa espírita, e aí talvez cada casa espírita tenha a sua delegação, né? Para onde mandar, para onde enviar. Então, eu vou trazer assim as experiências que nós temos lá do Rio Grande do Sul. Então, o indivíduo passa por um atendimento fraterno, nós temos uma atividade que chama Evangelho Terapia, que é antes das nossas reuniões, das nossas palestras, a pessoa vai ali e existe um trabalhador que vai fazendo como se fosse uma leitura do Evangelho todas as semanas, e ela acompanha, e ali, como se a gente fizesse o Evangelho dentro de casa. Então, é Evangelho Terapia. E as pessoas vão conversando, né? Tem um determinado tempo ali, e ela vai tendo um entendimento a respeito do Evangelho. Tá? Ela recebe, então, o passe, tá? Dependendo, às vezes, né, o atendimento espiritual, dependendo, cada casa tem um tipo de atendimento espiritual. Vocês aqui têm o trabalho ainda de desobsessão, não é verdade? Que automaticamente a pessoa não irá participar, mas através, então, das preces, ela estará conectada, então, com esse trabalho. Então, ou seja, existe toda uma rede de apoio espiritual para que essa pessoa seja acompanhada. Mas estimular sempre ela a assistir todas as palestras públicas e vir receber o passe. Tá? Digamos que é um adolescente, à medida que ele começa, então, a receber esse auxílio, oferecer para participar, então, junto com um grupo de jovens, com aqueles que são iguais. Né? E na própria grupo de jovens, trabalhar essas questões, mas não trabalhar porque o jovem chegou, porque aí fica muito incisivo, daqui a pouco ele se vê como diferente, né? Mas ter essa possibilidade de algumas atividades, né, com que possa inserir esse jovem. E uma das coisas que vocês têm aqui, que é muito bonita, é a questão da música, da arte. Então, quando a gente oferece a música, a arte, né, toda essa parte artística para o jovem, né, e eles aprendem muito rápido, que coisa boa. Então, aprender a tocar violão, né, a fazer parte, então, do grupo de canto, inserir realmente ele nessas atividades. Isso ajuda muito. Tá? Uma outra coisa assim, digamos que seja um adulto, daqui a pouco encaminhar para o setor da família, né? O setor de assistência social, porque as pessoas, às vezes, fazendo esse trabalho voluntário, ajuda também as pessoas a se sentirem pertencentes. Lembra do sentimento de pertencimento que a gente falou ontem, né? A gente precisa se sentir pertencente. O jovem, quando ele está com sentimento de solidão, quando ele não se sente incluso naquele grupo familiar, às vezes você começa a desenvolver o sentimento de pertencimento justamente no grupo de jovens, né? Então, onde você trabalhando essa parte artística com o jovem, ele começa a se sentir parte daquele grupo. E aí, sim, ele tem motivos, ele tem o porquê querer essa vida, tem um propósito de vida. Tá? Então, todos esses recursos estão à disposição na Casa Espírita. Agora, o que nós não podemos achar é que nós somos super-heróis. Né? Vão ter aquelas pessoas que, por mais que você faça, porque por mais que você encaminhe, elas não vão conseguir, elas vão sucumbir. E aí, o que se faz? Prece. Recolhimento, prece, né? Apoio aos familiares, porque aqueles que ficam, eles sempre se sentem culpados. Então, assim, não é ficar fazendo caça às bruxas, querendo saber, aconteceu por isso ou por aquilo, já aconteceu. Então, se já aconteceu, o nosso papel é de consolar aquela família, né? E de poder dizer que aquele espírito é um filho de Deus. E que ele, no momento oportuno, ele vai estar recebendo todo aquele recurso, né, da espiritualidade.
Tá? O que eu pensei em fazer assim, ó, já que a gente vai ficar até as 8, né, parar agora aqui e abrir então para questões que vocês tenham. Se eu souber responder, eu acho que aí a gente consegue fazer um momento interativo, né? Se eu não souber responder, eu vou perguntar para o Jefferson, que está ali, ó, no apoio. Se eu não souber responder, eu pego os universitários. Bom, gente, quem gostaria de começar a fazer uma pergunta, uma intervenção em cima do que Mariane já falou? Pastor Robério. Mariane, agradeço por tudo que você está fazendo aqui, né? Falando um pouco sobre tema tão importante. Quando agora no final da sua fala, você falou, às vezes se faz tudo, e mesmo assim a pessoa comete suicídio. E aí, aproveitando, seria até um complemento, aí nós não vamos trabalhar com a culpa, nós vamos trabalhar com a responsabilidade. Então, nós sabemos que cada um de nós tem o livre-arbítrio, e cada um vai responder por tudo aquilo que fez ou deixou de fazer. Então, se no atendimento desse tipo acontecer, não vamos nos frustrar, não. Se nós fizemos aquilo que nos competia, fizemos a nossa parte, então devemos agradecer por nós ter sido instrumentos de Deus para tentar abrir os olhos daquela pessoa. Uhum. Mas se ela fizer, vamos orar. Como você falou, a prece é o melhor caminho. É certo. Então, eu tenho... Nós, na nossa família, nós éramos 6 filhos. E eu tenho um irmão que se suicidou aos 19 anos. E eu sofri muito com isso, porque eu fiz tudo, né? E aí não passava aquela dor e aquela culpa. E eu lembro de uma pessoa que um dia falou comigo, e ela falou com tanta propriedade que eu passei a entender. Você não me disse que você fez tudo? Eu disse sim, né? Então, você repetiu as palavras, ou seja, tem livre-arbítrio. E aí a pessoa me disse assim, mas ele não é filho de Deus? Se Deus, que é pai, não conseguiu impedir o livre-arbítrio dele, por que você impediria? E foi como eu consegui aliviar o meu coração. Mas a partir disso eu trabalho sempre no esclarecimento do suicídio. Então, ou seja, eu não quero que outros jovens, que outros pais, que outras irmãs passem por isso. Né? A gente não vai conseguir impedir sempre, mas se a gente puder estar falando, talvez a gente consiga com que algumas pessoas não derramem as lágrimas, mas não somos salvadores da pátria. Importante é a gente ter a responsabilidade de fazermos aquilo que nos compete com muita amorosidade, com muita clareza, sem querer heroísmo. Né? Mas se a gente conseguir com uma pessoa desista, já é motivo de muita gratidão de Deus ter nos colocado então no caminho de algumas pessoas. Tá? Sem culpa sempre. Mais alguém? Boa noite a todos. Às vezes também... Oh, meu Deus... Às vezes também nós nos deparamos na casa espírita com situações onde a pessoa cometeu suicídio, a família, no ato de desespero, busca a casa espírita para compreender, porque já não consegue mais dormir, ter paz, viver, né? E aí a gente pergunta... o que fazer diante de situações assim, onde os familiares não conseguem perdoar o espírito, que eles dizem que foi fraco e que não conseguiu lutar pela vida. E o tormento não é o porquê fez, mas o porquê eu não te perdoo, né? Não fica numa guerra constante entre família e espírito, o não perdão
por aquele ato cometido. Então, vejam só, não perdoar o espírito porque ele se suicidou. Vejam, o espírito, ele já está numa situação de sofrimento. Então, quando você continua mandando essa energia de não perdão, né, aumenta inclusive o sofrimento deste espírito. O que é importante a gente estar olhando aí, né? Às vezes, por um ato de não perdão, existe uma prepotência da nossa parte. Toda vez que nós não perdoamos alguém, é porque a gente se sente um ser inatingível que não pode ser contrariado. Então, o que tem aí? Tem orgulho, tem prepotência. Então, Deus, que é nosso Pai, Ele nos perdoa sempre, nos deu a oportunidade de reencarnatória. Então, esse talvez seja o exercício mais difícil de todos nós fazermos, que é de perdoar nossos irmãos. Né? Então, perdoar não uma vez, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Então, o próprio Jesus, né, quando disse para Pedro que ele o negaria 3 vezes, o que Pedro disse? Pedro disse, eu, Senhor, jamais o negarei. O que aconteceu ali foi o ego. O ego de Pedro, né, que disse que ele não perdoaria, ou seja, que ele não negaria Jesus. E Jesus foi enfático dizendo que ele o negaria 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse, a 3ª vez ele já teria negado Jesus 3 vezes. Então, naquele momento houve o rompante do Pedro, dizendo que jamais negaria então a Jesus. Então, nós temos que olhar isso é o nosso ego que fala. Então, nós não podemos ser contrariados. Né? Então, no momento que alguém faz algo que nós não esperamos, que nós não concordamos, então o ego é que permanece aí. Então, o que fazer, né? Então, é orientar essa família para que ela possa desenvolver essa capacidade de empatia pela dor do outro. Porque o indivíduo que se suicida, ele não quer tirar a sua vida, ele quer tirar a dor. Ele quer tirar o sofrimento. Se nós continuarmos olhando essa criatura que sofreu como um fraco, né, como alguém que não tem coragem do enfrentamento da vida, mesmo que possa ter essa ideação, a gente não está tendo empatia. Então, o indivíduo está com dor. Se a alternativa que ele tem de tirar a dor é tirar a própria vida, ele vai lá e vai tirar, se ele tem essa compreensão, essa crença. Nós não estamos dizendo que é certo ou que é errado, a gente está só tentando entender qual é o pensamento do suicida. Vamos tentar pensar, tá? Quando nós nos queimamos, que é uma coisa de surpresa, tá? Existem várias receitas na internet, não é verdade? Só que tem determinadas receitas que, se você fizer, piora a queimadura. Então, tem gente que, ao se queimar, bota álcool, outros botam água. Tem alguns que, tendo batata, você vai lá e bota batata. Né? E dependendo do grau da queimadura, aquilo ali é um desserviço. Mas qual é o nosso objetivo? É aliviar a dor. Então, ou seja, nós fizemos uma coisa errada para aliviar a dor, numa tentativa de imediatamente fazer com que o alívio chegue. Então, o indivíduo se suicidou porque ele queria matar a dor. O fato dele não ter conhecimento da imortalidade da alma fez com que ele buscasse essa alternativa. Então, ele buscou a alternativa como alívio. Ele acreditava que isso iria dar um alívio. Terminou. As pessoas, inclusive, elas verbalizam, não, eu vou fazer isso porque aí terminam os meus problemas. Então, o nosso papel é de dizer que a alma é imortal. Ou seja, não, você não vai terminar com a sua vida, porque nós somos espíritos. Então, você, inclusive, vai achar mais dificuldades, vai estar com bastante encrenca, né? Não, então, vamos lá, vamos tentar resolver essa que ainda é pequena, diante de todo o comprometimento espiritual que talvez a criatura vá ter depois. Então, trabalhar essa família, eu não perdoo porque ele se suicidou. Puxa, houve pouca comunicação, então. O que está havendo? Que encrenca é essa que eu tenho a capacidade de ainda
assim, estar com sentimentos tão negativos em relação àquele que, neste momento, o que ele precisa é da minha misericórdia. O que ele precisa é da minha oração. O que ele precisa é do meu entendimento. Tá? Então, orientar a família, sim, né, para fazer o evangelho no lar, né, para imantar este espírito que está lá. E aí, assim, ó, esses corações poderem, né, ter um pouquinho de conforto. Tá bem? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Boa noite. Mariane, bem sabemos da dificuldade que é de detectar-se na pessoa que realmente está com a ideia de suicídio, porque nós vemos casos de pessoas já idosas, de repente por alguma decepção, entra no quarto, resolve se jogar embaixo de um carro, tomar um veneno, se automedicar. São casos bem conhecidos, né? Mas a responsabilidade que nós vemos não é só do Espiritismo, porque o Espiritismo bate direto em reconhecer que você está matando o corpo, que você precisa ser o mais respeitado, que é o maior dom que Deus nos dá, né? Então você tem que matar a ideia. E lembrar-se que o espírito ninguém mata, ele não morre. Então, com essa consciência, fica fácil de entender. Agora, quando não espírita, quem é o responsável? Só um minuto. Desculpa. Então, eu admito, eu acho que todo segmento religioso deveria ter um programa direcionado que você não pode maltratar isso, como você citou aí nas mutilações, né? E ter a consciência de que você não mata o espírito. Mais ou menos isso, né? Essa consciência deveria existir já, né? Isso, Obrigado. mas assim, ó, já com essa campanha da Organização Mundial de Saúde, e que está todo mundo se dando conta que é uma epidemia, sim, então, assim, ó, muitos segmentos religiosos já estão com alguns trabalhos, a gente já sabe notícias, assim, ó, eles não têm a ideia da imortalidade da alma, mas só o fato de buscarem a pessoa acreditar em algo, né, ou terem uma crença, por exemplo, desenvolver a crença em Deus, já auxilia, né? A gente não tem que achar assim que o espiritismo é a solução. Para nós é, porque a gente já entende. Mas a gente tem que respeitar as outras crenças que trazem de outra forma essa compreensão do respeito à vida, da valorização da vida, né? Então, assim, tem muitos segmentos religiosos que realmente estão fazendo trabalhos com jovens, inserindo eles também em grupos de jovens, trabalhando com músicas, né, fazendo seminários, né, campanhas assim, ó, bem esclarecedoras. Então, assim, ó, a gente tem algumas experiências assim de outras realidades de outros municípios que a gente vê assim, inclusive fazendo atividades juntas, as várias religiões fazendo atividades assim com um culto ecumênico, né? As escolas chamando, né? A gente teve uma experiência lá que uma escola nos chamou todos os segmentos religiosos para falar junto, né? Então, ou seja, todo mundo fazendo a sua parte. E o importante é isso, é nós entendermos que todos nós somos filhos de Deus e que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, nós somos espíritas, vamos trazer o olhar espírita, mas outras religiões vão trazer também o olhar deles. E que coisa boa a gente poder fazer isso com alegria e com paz no coração, sabendo que é um somatório, né? Tá? Nós só temos tempo para mais uma pergunta. Seu Pedro. Obrigado. Boa noite. Assim, no momento que você atende uma criatura na condição de psicóloga, certo? Lá no seu consultório, enfim, você direciona a ela também a uma compreensão espiritual ou você trata unicamente do lado material, naquele momento? Assim, ó, eu não me vejo sem ser espírita. Na realidade, eu moro numa cidade muito pequena e a maioria dos pacientes que me procuram já é porque eu sou espírita. Tá? Então, assim, ó, eu pergunto sempre, e é uma orientação da Associação Médica, que a gente, quando faça a ficha de anamnese, pergunte a religião do paciente. Então, na primeira entrevista, eu sempre pergunto, qual é a sua crença? Você tem uma crença? Qual é a sua religião? Então, eu tenho sempre essa pergunta e eu obtenho resposta. Então, a partir dali, eu faço uma orientação. Se a pessoa é católica, eu
digo para ela continuar indo nas missas. Se ela é umbandista, que ela continue indo. Eu só digo sempre assim: busque uma crença que não lhe explore. É a única recomendação. Mas assim, então as pessoas me buscam muito em decorrência de eu ser espírita, né? Então tem as pessoas, principalmente as pessoas que têm mediunidade, elas dizem assim: eu vim aqui porque eu já passei por vários outros profissionais, eles disseram que eu sou esquizofrênica, eu tenho esperança que você me diga que é espírito que eu estou vendo, né? Então, ou seja, porque eles já têm essa expectativa pelo fato de ter a compreensão espiritual, porque o profissional que não tem consciência dessa questão espiritual vai colocar, sim, aquilo ali como esquizofrenia. Então, sim, né, a resposta é sim. Eu não consigo ser profissional da área da saúde sem ser espírita, tá? Então, são duas coisas que não dissociam. Tá? Como foi rápido. E a colega pediu para fazer uma pergunta, vamos passar aqui para ela. Boa noite. A minha pergunta é o seguinte: uma irmã minha se suicidou em 81. E agora está com uns 3 meses, se suicidou uma sobrinha. Esta sobrinha já tinha tentado um medicamento, e quando foi com 1 mês que ela tinha tentado, aí ela fez de outra forma. Quando o pai chegou, ela estava lá, pendurada. Então, eu queria saber, aí na hora que a polícia chegou, eles perguntaram se já tinha algum caso na nossa família, né? E a minha irmã respondeu que nossa irmã mais velha tinha feito isso. Então, eu queria saber se isso tem alguma relação ou não, se acontece por acaso, né? Sim, tem. Lembra que a gente falou a respeito dos fatores de risco. Um dos fatores de risco é a questão genética. Tá? Então, sim, tem sim, né? E o fato, assim, ó, também tem a questão do ambiente familiar, né? Então, talvez esse ambiente familiar, a maneira o modo de funcionamento do grupo familiar possa ter alguma coisa a ver. E aí também tem a questão, assim, ó, que a gente fala da chamada constelação familiar. Tá? Então, quando às vezes tem algum parente que passou por uma situação, aquele indivíduo passa a perceber a ação do outro e pode, né, numa questão de vinculação, repetir o comportamento por causa da história de vida daquele outro familiar. Ela não era filha dessa, não, é sobrinha dela também. Tá certo. Tá. Então, assim, ó, é bem importante. E aí também a gente pode olhar, quando tu me fala disso dos 16 anos, daqui a pouco, né, também o processo, né, de comprometimento espiritual do grupo familiar. Mas, assim, ó, em suicídio, a resposta nunca é uma só. Isso que a gente tem que ter compreensão. A resposta nunca é uma só. Então, nós temos todos esses fatores de risco, a questão genética, a questão espiritual, nós temos também essas questões, né, dos ambientes, né, a cultura e também, né, esses fatores, né, que a gente sabe que são de ordem depressiva. Então, provavelmente, ela já vinha, né? Então, veja, ela já havia tentado. Então, ela já tinha um histórico, né? Recorrente esse comportamento, ela já estava sinalizando com isso. Então, é nesse momento que a gente tem que estar olhando. Se houve uma tentativa, você ficar muito atenta, porque vai haver uma outra, né? Tá? Mas agora é fazer prece pela sua irmã, fazer prece pela sobrinha, né? A família está muito unida neste processo de dor, né? Para tentar, assim, ó, às vezes até fazer o evangelho junto, para fortalecer todo o grupo em relação a isso que vocês estão vivenciando. Por quê? Porque no momento que vocês se unem, vocês aos pouquinhos vão quebrando com esse pensamento, né? Com essa ideação que está na psicosfera. Tá bom? Gente, infelizmente, em razão do horário, não por Mariane, né? Que ela disse que iria até meia-noite. Eu queria ficar, mas o Gerson está aqui, né? Vocês estão vendo. Mas eu não sou ninguém. Se vocês disserem, queremos mais... Então, assim, deixa eu só então fazer um fechamento aqui, Pois não, tá? por favor. Então, bom, o que eu gostaria de deixar aqui para o grupo?
tá? Foi como eu fechei a minha fala ontem, mas eu quero ampliar isso um pouquinho. Independente de como o outro se comporta, o nosso papel enquanto espírita, enquanto cidadão, enquanto cristão, é sermos generosos. Quando nós aprendermos a ser generosos, os nossos ouvidos, e preste atenção, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É porque essa aqui tem que ficar fechada e esses aqui tem que estarem atentos. Às vezes, a gente faz o desserviço quando uma pessoa vem falar da dor dela, ela diz, eu estou sentindo isso, e a gente diz, mas e eu? Eu estou sentindo isso, e isso, 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 isso. A gente não deixa o outro falar. A gente acredita que a nossa dor é maior que a do outro. Então, quando alguém se aproximou, principalmente sabendo que nós somos trabalhadores da casa espírita, se ele se aproximou, é porque ele já está nos reconhecendo como alguém que pode falar alguma coisa para eles. Então, é importante nós entendermos que o suicídio está aí. Tá? Estamos trabalhando nessa campanha do Setembro Amarelo. Já temos condições de olhar e sabermos quais as características de uma pessoa que está com ideação suicida. Então, o que nós precisamos estar atentos, então? É como nós nos comportamos diante de alguém que está com ideação suicida. Qual é a nossa conduta quando a gente vê alguém que está em sofrimento? De não agirmos como a criança que se esconde atrás da porta de vidro. De não falarmos porque é um assunto muito pesado. Às vezes as pessoas dizem, o suicídio é um assunto muito pesado, mas a gente precisa falar. Ou seja, se nós já compreendemos que é através da fala que a pessoa registra aquilo que ela está falando e ouvindo, nós precisamos estimular a fala das pessoas. Então, o nosso papel não é de super-herói, o nosso papel é de cristãos, que já reconhece no Cristo Jesus esta figura, que o slide não quer passar, por causa do BO. Me ajuda, os universitários. Aqui, ó. Está aqui, ó. Olha só que danada. Está aqui. Tá? A comprovação, então, que eu sofro de BO está aí, ó. Tá? Então, quando a gente vê essa figura nos dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, é exatamente isso, essa proposta dele, né? De que nós possamos olhar para essa figura e sabermos que ali nós vamos ter o amparo. A doutrina espírita, ela vem e nos tira Jesus crucificado, nos tira ele daquela distância que nos foi colocado e coloca ele como um amigo incondicional de todas as horas, trazendo no Evangelho a bússola necessária para que a gente encontre as respostas ali. Porque se nós pararmos para ler o Evangelho, a gente vai perceber que para tudo aquilo que a gente tem dúvida, as respostas estão ali. Quando as pessoas tentaram questionar ele se pagassem o tributo ou não, ele não disse, vai lá e não paga o tributo porque é muito caro. Ele pede aquela moeda e pergunta de quem é a efígie que estava ali. E diz, dai a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. Então, ele não nos coloca numa situação de separação de partidos, que nós sejamos revolucionários. Mas ele nos coloca numa condição de sermos lúcidos. E é essa condição de lucidez, de entendimento do verdadeiro sentido da vida, que nós temos que ter nos nossos corações. Olharmos a vida com amorosidade e termos o entendimento que nós estamos aqui como aqueles sóis
a iluminar o caminho. Vós sois deuses, disse Jesus. Mas quando ele diz que nós somos deuses, ele não quis dizer que nós tenhamos que exacerbar o nosso ego e nos colocando numa situação de superioridade. Ele diz que nós somos deuses por quê? Porque nós seremos aqueles indivíduos que estaremos trabalhando e cooperando, então, com este planeta no processo de transição. E cooperar com o processo de transição planetária nada mais é do que estarmos lúcidos e atentos a esse convite que nos é feito para agirmos de forma amorosa e principalmente sermos generosos com os nossos irmãos. Jamais tecermos crítica com aqueles que sucumbiram e olharmos a eles como alguém muito necessitado da mesma misericórdia que nós necessitamos como espíritos imperfeitos que nós somos. Todos nós somos imperfeitos. Se não fizemos agora, se não sucumbimos nessa existência, certamente em outras já fizemos alguma coisa parecida. Mas, independente disso, não somos juízes de valor da vida alheia. Nós somos, sim, instrumentos do bem. E quando nós nos conscientizamos que somos instrumento do bem, nós conseguimos, inclusive, ampliarmos a nossa família espiritual, como o que nós estamos fazendo aqui. O Rio Grande do Sul, que vem para Parnaíba, Parnaíba que vai para Brasília. E assim nós vamos tecendo esses laços de amorosidade uns com os outros, e quando na espiritualidade chegarmos, nós vamos entender que nós estávamos muito mais perto do que nós imaginávamos, que só fomos colocados em lugares distantes porque cada um precisava desenvolver uma tarefa, mas que quando nós nos encontramos, nós nos fortalecemos. Porque à medida que nós estamos conectados com aqueles que a gente ama, a gente se fortalece. E em se fortalecendo, nós estamos sempre prontos a atendermos os convites com amorosidade, sabendo que esses convites nada mais são do que o nosso propósito de vida. Todos nós temos o propósito, e o nosso propósito deve de ser sempre a busca do bem, né? O bem comum, isso é ética. Quando nós buscamos o bem de todos, nós estamos agindo com ética. E ética nos leva a esse entendimento de que nós não somos mais do que ninguém, que todos nós somos irmãos, fazendo força para que nesta caminhada nós consigamos sair daqui melhores. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do nosso Mestre. E nós, como seus filhos de Deus, como nosso Mestre, modelo e guia que é Jesus, devemos então estar divulgando a mensagem do nosso Mestre. A todos os irmãos, eu só tenho que dizer da gratidão imensa que eu tenho de estar aqui com vocês, da oportunidade de trabalho, e que esse trabalho que nós desenvolvemos seja dedicado a todos aqueles que nos antecederam na espiritualidade, mesmo que de forma equivocada, mas que certamente obterão a misericórdia de Deus. Muito obrigada.